Impressão 3D na área da saúde. Este trabalho tem em torno de 7 a 12 minutos e escolhemos este tema para que mais pessoas tivessem noção de quanto o avanço tecnológico está auxiliando a área da saúde e ter uma noção do quanto esse avanço vai nos ajudar nos anos futuros com coisas como, por exemplo, transplante de órgãos através da impressão 3D. A impressão 3D é uma das vertentes da indústria 4.0. A fabricação digital, ou fabricação aditiva, como também é conhecida, está transformando os processos de fabricação, produção e até mesmo a vida em si. Próteses, peças de engenharia, guias médicas, objetos de decoração e até alimentos já são criados a partir de uma impressora 3D. Mesmo que você já tenha ouvido falar sobre impressão 3D, é muito importante buscarmos cada vez mais conhecimento sobre a tecnologia. Nos últimos anos, os avanços foram enormes, e se você ficar para trás, pode ser mais difícil se adaptar às mudanças que estão por vir. Você acha que a impressão 3D é nova? Recente? Bom, nem tanto. A tecnologia foi inventada ainda em 1984, ou seja, há mais de 3 décadas. O objetivo do projeto inicial era dividido em duas frentes: criar lâmpadas para solidificação de resinas e acelerar o processo de fabricação de peças plásticas. Como se pode imaginar, a segunda aplicação se mostrou com um potencial maior e foi fortemente desenvolvida. Já nos primeiros resultados, a impressora 3D mostrou duas características bem marcantes: a flexibilidade e a rapidez. Essas vantagens da tecnologia permeiam até os dias de hoje. Quando falamos de impressão 3D, logo pensamos na tecnologia FDM, modelagem por fusão e deposição. Isso acontece porque a impressora 3D FDM é a mais utilizada, até por ter preços mais acessíveis. A impressão 3D FDM é um modelo de fabricação aditiva. Essa tecnologia utiliza um polímero em forma de filamento sólido que é aquecido e depositado na superfície de impressão. Camada após camada, a peça é construída. Essa tecnologia é a mais popular entre as impressoras 3D. Podemos definir dois grandes motivos para isso: preço acessível. Tanto a máquina como o insumo já têm preços bem acessíveis, seja para o público empresarial ou consumidor final. É possível encontrar impressora 3D de alta qualidade por menos de R$ 2.000. Ótimo desenvolvimento da tecnologia. As máquinas estão cada vez mais desenvolvidas e melhoradas, tanto no aspecto de precisão, velocidade e facilidade de uso. Novos materiais estão surgindo e atendendo demandas específicas. O processo de funcionamento basicamente é o derretimento de um material sólido. Esse processo acontece na extrusora, que deposita o material sobre a mesa da impressora, da forma ao qual ela foi programada para gerar. Outro tipo de impressora muito usada é a que utiliza resina para impressão. Uma impressora SLA utiliza um feixe ultravioleta laser e é controlada por um computador que pilota sua trajetória em cada camada do processo de fabricação. O líquido é uma resina que se solidifica quando a luz UV entra em contato com ele. A impressora contém diversos componentes, entre eles uma bandeja onde é colocada a resina, um prato onde a resina é grudada com um objeto já sólido e um pequeno computador dentro da própria impressora. O que acontece é que o computador envia um comando ao projetor da impressora SLA, dizendo qual forma deverá ser projetada no espelho que reflete a luz para a resina. Então, o prato se movimenta, subindo e descendo, mantendo apenas a área desejada para formar o objeto a partir da resina. As aplicações bem comuns da impressão 3D são a criação de peças que normalmente são usadas na indústria para a prototipagem de uma máquina. Também são utilizados muito em escolas técnicas para que a didática da aula sobre algum assunto se torne mais interessante. Outra aplicação também é para a criação de bonecos, artigos infantis, chaveiros, entre outras coisas. Com uma impressora 3D, você pode chegar a criar aqueles bonecos de ação e até ganhar uma renda extra com a venda deles. A impressora 3D pode ser utilizada também na área da odontologia, com a prototipagem da nossa boca, fazendo com que o dentista tenha uma visão bem mais detalhada de como está a situação da nossa arcada dentária. E outra aplicação que está ganhando força, com o passar do tempo ganhará mais ainda, é na área da saúde, ao qual hoje em dia já utiliza essa tecnologia para a criação de próteses mecânicas, que auxiliam pessoas a mudar de vida. Um grande exemplo de customização é a utilização de próteses em 3D na reparação de crânios.
Recentemente, uma jovem recebeu um implante gerado através de uma impressora 3D, o que permitiu que a peça fosse feita exatamente do tamanho necessário e, o mais importante, com baixo custo. Aplicações da impressão 3D na medicina. Moldes de esqueletos responsáveis para auxiliar em cirurgias minuciosas. Moldes de órgãos responsáveis por auxiliar em cirurgias. Próteses de membros e transplante de órgãos. Os moldes de esqueleto são feitos para estar auxiliando na área da saúde, no caso de cirurgias que serão feitas na coluna ou em outro osso do corpo. Você tem uma certa precisão na onde vai ser feita a cirurgia, ou também em qual osso você vai ter que estar removendo se necessário. Tem como ser feito esses ossos no tamanho original do corpo humano, para que consiga auxiliar da melhor forma possível, ainda mais se a cirurgia ser muito minuciosa. Os moldes de órgãos também são feitos para estar auxiliando no descobrimento de tumores, para termos uma melhor visualização, como por exemplo no cérebro. Podemos imprimir um protótipo e nele fazer marcações, para que na hora da cirurgia achemos o local correto para a extração desse tumor. As próteses de membros também são uma das aplicações bem utilizadas na área da saúde, por seu bom desempenho e baixo custo. Essas próteses às vezes são mais requisitas, pois acabam se parecendo mais com o membro normal do corpo humano, por conta do seu acabamento, além de um bom desempenho de funções a serem desenvolvidas. As próteses feitas de impressão 3D podem substituir os outros tipos de próteses mais caras. Pense, por exemplo, em uma criança que necessita de uma prótese. Como ela vai passar por um rápido processo de aquecimento, esse equipamento vai precisar ser adaptado, adicionando ainda mais custos ao orçamento da família. No entanto, estudos realizados entre empresas e universidades mostram que já é possível criar próteses muito mais baratas por meio da impressão 3D. Como estamos falando de algo que é feito peça por peça, algumas vezes de forma modular, fica muito mais fácil construir e adaptar o modelo à necessidade do paciente. Ainda novidade em alguns lugares do mundo, essas próteses vão se tornar rapidamente algo bastante comum no campo da medicina. Além da dificuldade em conseguir um doador compatível, o transplante de órgãos carrega um outro problema: a rejeição pelo organismo do transplantado. Porém, as impressoras 3D prometem acabar com todos esses problemas. Pode parecer filme de ficção científica, mas a impressão de órgãos utilizando o mesmo conceito da impressão 3D é uma área extremamente promissora. Ela funciona da seguinte forma: um misto de células-tronco vivas e fragmentos do órgão a ser reconstruído são misturados e colocados em uma forma de vidro no formato do tecido desejado. A partir disso, as células começam um processo natural de reprodução e, tendo um tecido guia como referência, crescem e ganham a forma do órgão desejado. Teremos então um mecanismo que pode acabar em definitivo com a necessidade de doações, sendo que qualquer órgão necessário será simplesmente criado a partir da informação genética de cada paciente. Ou seja, vão acabar com aquelas esperas absurdas nas filas de transplante e ainda por cima o órgão acabar rejeitando o corpo, pois o órgão impresso possuirá toda a genética de quem irá recebê-lo, e com isso não serão mais necessários filas de esperas absurdas, pois será criado devido à necessidade de cada paciente. A pesquisa de campo foi realizada com aproximadamente 70 pessoas, sendo que 89% delas já conheciam a impressão 3D. Ao serem questionados sobre a impressão 3D na área da saúde, 77% das pessoas afirmaram saber que a impressão 3D pode ser útil na área da saúde, e que a área da saúde é sim desenvolvida. Os mesmos 77% de entrevistados ainda disseram que sabiam que a impressão 3D é capaz de produzir próteses de membros do corpo humano. E 100% dos entrevistados afirmaram que, se surgir a necessidade, usariam sim uma prótese feita por impressão 3D. Por outro lado, 95,7%, ou seja,
Quase a maioria dos entrevistados afirmaram não conhecer alguém que use uma prótese feita por impressora 3D. Por fim, 64,3% dos entrevistados disseram não saber que futuramente será possível realizar transplante de órgãos por impressão 3D. Dito tudo isso, como se pode observar, as possibilidades oferecidas pela tecnologia são inúmeras e há espaço para diferentes áreas de atuação. O potencial da impressão 3D tende a crescer ainda mais nos próximos anos. Acredite, em um futuro próximo, objetos feitos por impressão 3D estarão presentes cada vez mais no nosso dia a dia.